Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um bate-papo? Vamos hoje ler algumas partes de Daniel 5. É um capítulo grande, não vai dar para ler tudo, mas a gente vai ver os versículos que nos interessam. Falando do valor da obediência, havia um momento em que, em um castelo, vamos dizer assim, né, em um reinado, existia um rei que dominava sobre um povo. O nome dele era Belsazar. Esse rei, ele desobedeceu a Deus. As principais desobediências dele era trazer as taças de ouro que era do templo de Deus em Jerusalém, para que eles as usassem com nobres, com suas concubinas, e aí ele fazia também, né, deuses de ouro que abominavam ao Senhor, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, adoração, né, a esses deuses materiais. Então, com tudo isso, Deus determinou para ele uma sentença pela desobediência dele. Se você for ver nessa passagem, acontece algo muito interessante. Há uma inscrição como uma mão escrevendo algumas coisas, né? Como se fosse num concreto. E ali ele começa a procurar pessoas que pudessem decifrar aquilo que estava escrito, quais seriam o significado daquelas inscrições. Até que Daniel vai até ele e Daniel esclarece. E quando Daniel vai esclarecer para ele o significado daquelas inscrições, ele começa contando a história de um antecessor desse rei, o rei Nabucodonosor. E em Daniel 5, lá no 18, fala assim, ó, o rei foi o Nabucodonosor, teu predecessor, quer dizer, o seu antecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. E aquele rei, ele deu uma alta posição. Estou parafraseando para não ficar muito longo. Depois vocês podem ler com calma. Então, ele tinha uma posição tão alta que todos temiam a ele, todos estavam debaixo da sua soberania, né? E ele matava quem ele queria matar, poupava quem queria poupar, promovia quem queria promover, humilhava quem ele queria humilhar. E ele se tornou tão arrogante e teve um coração tão endurecido por conta do orgulho que ele foi deposto do seu trono e desposado daquela glória toda. E depois disso, ele foi expulso no meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver como jumentos selvagens, comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até que ele reconheceu o Deus Altíssimo, reconheceu o domínio de Deus sobre os reinos dos homens e o colocou, né, no poder a quem ele crê. Quer dizer, ele coloca o poder a quem ele crê, o poder nas mãos de quem realmente tem o poder, que é Deus. Mas esse outro rei que chamou Daniel, a este ele fala: mas você não, você que é o sucessor de Nabucodonosor, não. Você não te humilhou, embora você soubesse de tudo que desagrada a Deus, e mesmo assim você não voltou atrás, né? De fazer tudo o que você faz, né? E com isso, o significado dessa inscrição, aí ele vai dando os significados das palavras, enfim, é que no final a ruína desse rei. E lá no último versículo fala: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, ele foi morto e o outro rei se apoderou do lugar dele, tomou o lugar dele. Ele perdeu o seu reinado, a sua glória. E o que essa passagem nos fala hoje? Muitas coisas na nossa vida às vezes ocupam esse lugar de glória. Às vezes é o valor que nós damos, né? A honra que as pessoas possam nos dar, ao dinheiro,
as posses, além de Deus. Nosso coração está ali, nosso coração não está em Deus. E com isso nós nos tornamos às vezes orgulhosos, gananciosos, nós nos consideramos melhores. Isso desagrada muito a Deus, porque uma das coisas imprescindíveis na obra do Senhor é a gente reconhecer que nada vem de nós, que tudo vem dele. Ele só nos usa como instrumento, mas se não usar a gente, vai usar outra pessoa. Não tem nada de nós, é dele, é o poder dele. Então ele escolhe, usa quem ele quer, mas é dele, por ele, para ele todas as coisas. Nós não fazemos nada que possa merecer nada de Deus. E esse reconhecimento ele é imprescindível para fazer a obra de Deus. E quando Deus coloca alguém numa posição como esse rei, no caso da Nabucodonosor, e ele deixa subir toda a vaidade no seu coração, Deus mostra para ele que ele não era ninguém se Deus não fosse com ele. E ele volta atrás. Então o valor da obediência é essa. Que por mais que a gente erre, pegando assim, né, simples coisas da vida que a gente erra, não vale a pena insistir no erro, não. Vale a pena a gente falar assim, pai, botar a mão na consciência e falar assim, realmente eu errei, pai. Me perdoa. Pedir perdão a Deus de todo o coração, resolver começar a fazer imediatamente o certo. Abandonar aquilo que a gente faz de errado, não endurecer o coração, porque a dureza do coração faz a gente pagar um preço tão alto, tão alto. E ali no caso, né, de Belsazar, ele era uma pessoa que endureceu o coração, ele não quis dar ouvido a Deus e nisso Deus o castigou. Mas Deus é um Deus misericordioso e quando ele conta, né, a história de Nabucodonosor, daquela situação ali em Daniel 5, Deus conta que ele voltou atrás. Então há hoje uma chance para nós de voltarmos atrás. Às vezes nós botamos a mão na consciência e falar isso eu precisava mudar porque eu sinto que isso não é de Deus. Então é hoje. Hoje é a grande chance da gente falar assim, chega, não mais, perdão Senhor, quero viver um novo. E agradecer a Deus por essa chance, porque Ele é um Deus misericordioso. Tão misericordioso, porque nós não merecemos nada, mas Ele é tão misericordioso que Ele dá essa chance para nós de mudar, de fazer diferente. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a não endurecer o coração e a entender o que Deus tem para nós, entender o que nós temos que fazer, entender como nós temos que obedecer, para que a gente não entristeça a Deus nem o Espírito Santo de Deus, para que a presença de Deus esteja conosco e as suas bênçãos, para que Ele nos ajude em tudo. Em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus.